Rafa, eu sempre te chamo de Rafael Drummond. Qual é a forma correta de É. pronunciar? É Alvarez ou é Álvares? Como é que fala? Não, na verdade, meu nome é horrível, né? Foi uma maldade que fizeram comigo, né? Meu nome é Carlos Rafael. Você não combina, né? Então eu uso Rafael Alvarez, né? Sempre uso Rafael Alvarez. É, que eu Né? acabo Na minha falando família duas todo vezes mundo é Rafa. Carlos, todo mundo é Carlos. Então eu fiquei só com Rafael. Ai, que bom. E aí, o que que acontece? O Rafa, a gente calhou muitas das vezes no nosso horário, na grade horária na faculdade, da gente trabalhar muito Uhum. tempo junto, né? Então a gente se Juntos. encontrava e apesar de na faculdade ele dar aula de direito tributário, a grande especialidade dele é o direito previdenciário. Então as pessoas Exatamente. costumam muito ter essa confusão muitas das vezes, que vem com uma pergunta de direito do trabalho e eu acabo tendo que dizer, olha, é direito previdenciário. E às vezes É. perguntam para o Rafael algo de direito previdenciário, ele vai dizer, olha, isso daí é do direito do trabalho. Então a gente está sempre nessa interface. Eu me socorro do Rafa, volta e meia, falo, amigo, peraí, é assim que funciona? Mudou alguma coisa? Porque a gente Mu- trabalha com duas áreas que mudam muito. Então a gente está Muito, o muito, tempo muito, muito. inteiro tendo alterações, então a gente tem que estudar, a gente tem que estar atualizado, a gente tem que estar vendo o que está acontecendo. Então, volta e meia eu É. falo, isso daqui ainda é assim, isso aqui eu não sei como, e volta e meia me vejo surpreendida com coisas que o Rafa, olha, isso aqui, Ju, isso aqui mudou a nomenclatura, isso aqui eu não sei como. E aí surgiu a ideia, né, amigo, dessa de É. trazer a interface, porque eu falei, como a gente volta e meia trabalha com isso, inclusive no curso, sabe, que alguns alunos que estão aqui assistindo a live, o pessoal que está aqui, algumas dessas aulas que eu trouxe, eu preparei um curso justamente para esse momento que a gente está vivendo, chama Oportunidades por Trás dos Desafios, voltado para o momento que a gente está vivenciando. E eu fiz um módulo só de interfaces do direito do trabalho com o direito previdenciário. Né? Que Então, assim, bacana, que é... bacana. e agora, o que, que aconteceu aqui no meio dessa história toda? Surgiu a ideia justamente por uma lei que foi sancionada essa semana, que foi a Lei É. 14.020 de 2020. Então eu falei assim, tem alguns aspectos ali que vão justamente fazer a tal interface tão falada aqui na nossa live do direito do trabalho com o direito previdenciário. Sim, Então não me sim. veio outra pessoa à cabeça, senão você. Falei assim, Ah, pronto, obrigado. vamos lá, É uma que aí a honra, gente é uma faz essa honra. interface do direito do trabalho com o direito Claro, previdenciário, né? claro. E aí, Rafa, acho que para a gente já entrar aqui, a gente já passou por todo, né, Hum. esse período Tumulto inicial. inicial. A gente teve aqui um período muito conturbado nosso, justamente gerado, que estamos vivenciando ainda, mas inicialmente foi um grande baque, não só para nós no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente se viu surpreendido com algo que eu acho que nem nos nossos maiores pesadelos a gente poderia imaginar. Uma coisa que às vezes a gente vê em filme de ficção, alguma coisa, mas não poder imaginar que a gente, diante de uma pandemia, ficaríamos aí com todas essas restrições que ainda estamos vivenciando. Isso trouxe para o direito do trabalho, aí eu vou olhar para a minha área primeiro e tocando, obviamente, no direito previdenciário, uma série de consequências. A gente, para tentar trazer medidas alternativas para driblar toda a crise trazida pela pandemia, o que aconteceu? Foram editadas uma série de medidas provisórias. Vou chamar a Sim. atenção dessa que hoje é o cenário principal da nossa fala, que justamente a gente tem a medida Uhum. provisória 936, foi editada em 1º de abril de 2020. Ela produziu seus efeitos, foi prorrogada e nesse processo já foi automaticamente feito aquele processo de conversão da medida provisória em lei. O que Sim. aconteceu para a gente poder entrar dentro de alguns pontos que são importantes? O que aconteceu foi que, ao chegar na Câmara dos Deputados, essa medida provisória, o projeto de conversão da medida provisória em lei, ela ganhou um monte de emendas e foi agregado de uma série de alterações ao texto originário. E assim foi aprovado na Câmara dos Deputados, agregando inclusive até conteúdos de outra medida provisória, enfim. Quando foi para o Senado, chegando até o Senado, o que aconteceu foi que
todas as alterações que foram incluídas na medida provisória lá na Câmara dos Deputados e foram incluídas dentro desse projeto de conversão em lei, tudo que alterava a CLT foi suprimido. Então, quando a gente já caminhou para a sanção do presidente, já foi retirado, então, daquele projeto de conversão, tudo que tinha mudado a CLT, mas algumas coisas ainda ficaram. E acabou que tivemos, de fato, a sanção, alguns dispositivos foram vetados, mas tivemos ali a sanção e hoje a gente tem a Lei 14.020 de 2020. Ela é de 6 de julho de 2020. Então, o que aconteceu? Quando a gente fala da lei, a primeira coisa que eu acho importante, aí já entra dentro da nossa, né, análise, a primeira coisa logo relevante, que aí já tem uma interface do direito do trabalho com o direito previdenciário, é que quando a gente olha para uma legislação, eu acho super importante a gente delimitar quem está abrangido, vamos assim dizer, por aquela legislação e quem está excluído. Então, logo no início, quando a gente pega a própria lei, eu gosto de ir falando, né, e justamente trazendo, o próprio artigo, que é o artigo 3º da lei, logo no início da lei, o artigo 3º tem um parágrafo único. E esse artigo 3º, parágrafo único, diz quem está excluído da incidência da lei. Aí o que ele diz? Ele diz assim, ó, artigo 3º, parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, órgãos da administração pública direta e indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista, inclusive suas subsidiárias e organismos internacionais. Então, já excluiu uma série de pessoas do âmbito de aplicação. E aí foi delimitando. Sim. E quais são as medidas que são trazidas por essa lei, que é a Lei 14.020, que é a Lei de Conversão da Medida Provisória 936? Ela é a famosa lei, né, vamos assim, hoje é uma lei, que traz a possibilidade de redução proporcional da jornada e do salário e também a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Quando isso acontece, sim, a gente delimitou do que trata a lei, qual foi todo o cenário de conversão da MP em lei e quem está excluído. Aproveitando esse cenário, e aí eu passo a palavra para você, o que eles fizeram também? O artigo 6º, quando vai falar então do benefício emergencial que foi criado por esta lei, benefício esse pago pelo governo, o que aconteceu foi que quando ele fala aqui no artigo 6º, a própria lei diz aqui, fala sobre o benefício previdencial, benefício emergencial, o artigo 6º tem um parágrafo 2º que diz assim, ó, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não será devido ao empregado que esteja, 1, ocupando cargo ou emprego público ou cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou seja, titular de um mandato eletivo, ou então, olha aí, ó, inciso 2, tiver em gozo, a linha A, de benefício de prestação continuada do regime geral da Previdência Social ou dos regimes próprios de Previdência, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 124 da 8.213 de 91. Olha aí a interface com o direito previdenciário. E sim, a linha B, se ele estiver recebendo seguro-desemprego em qualquer uma das suas modalidades. E aí, amigo, quer falar alguma coisa? Eu acho que toca, né? Toca. E muito, né? Muito, porque assim, primeiro que a gente tem que entender, assim, eu vou falar rapidamente o porquê dessa lei, né, todo esse movimento que vem acontecendo, para falar disso daqui, né? A resposta foi pontual, mas tem que ter uma introdução antes. Primeiro que a gente está num momento onde a configuração do Estado ela está sendo revista. Assim, a discussão de tamanho ou não do Estado, papel do Estado, está sendo revista. E eu lembro que há exato um ano atrás, eu tive uma conversa com o Flávio. Né? Um amigo em comum. Claro, né? Um amigo em comum, né? Advogado trabalhista, tal, não sei o que. Blá, blá. Excelente. E exatamente. Eu falei com ele, falei, cara, assim, cada vez mais, né, a tendência do direito do trabalho é ir minguando, né? Assim, ele estava decadente, né? Estava assim, caindo. E há 2 semanas atrás teve outra conversa, falou assim, mudou, né? A gente voltou ao holofote.
Mas volto ao holofote por quê? Para a gente entender um pouco desse imbricamento filosófico, né? Tanto do direito do trabalho como do direito previdenciário. Primeiro, né? Uma das coisas que eu mais me arrependo é não ter estudado mais direito do trabalho. Porque cada vez que eu estudo mais direito previdenciário, eu vejo que o direito previdenciário ele nasce do direito do trabalho. Né? Assim, todos os direitos sociais que nós temos hoje, eles nascem da relação laboral. Né? E essa relação laboral, ela deve ser protegida. Né? E a gente está agora num momento que o direito volta, né? Ele volta a ganhar corpo, ele volta a ganhar forma, e o direito do trabalho ele realça de novo. Junto com ele, né, o apêndice, vem o direito previdenciário, que hoje já tem vida própria, mas eles andam juntos, porque eles partem da mesma premissa, do labor, né, do trabalho. O que acontece hoje? São tantas mudanças que vão acontecendo no direito do trabalho, né, que primeiro eles alteram o direito do trabalho, para depois eles alterarem o direito previdenciário, entendeu? Isso daí já quer dizer o quê? Ó, a questão é o labor, é o trabalho. Depois vem a emenda previdenciária. Essa ordem cronológica ela não é à toa, não foi uma vontade política, é um porquê. E hoje a gente está num momento que deram um chacoalhão na nossa sociedade e falaram assim, e agora? Né? Vou mexer em você e vou ver o que você vai se posicionar. E acontece o que aconteceu. Né? A gente está num momento extremo no qual atitudes extremas elas devem ser tomadas. Né? Mas a gente não pode esquecer que a parte vulnerável dentro de tudo isso que a gente está falando é o trabalhador. Né? Respondendo a sua pergunta, nesse ponto aqui, a lei foi perfeita. Né? Por que ela foi perfeita? Olha, qual é o sentido do artigo 6º, parágrafo 2º? Eu, Estado, vou cuidar de você. Não foi isso que a gente aprendeu? Né? Não é isso que você ensina em sala de aula? Assim, como proteger o cidadão? Então ele diz, olha, cidadão, você recebe uma aposentadoria? Sim. Então faz o seguinte, não pede mais nada, porque eu já estou cuidando de você. Então ele vai dizer aqui o seguinte, olha, aquelas pessoas que já têm o meu cuidado, elas não precisam do auxílio emergencial e elas não precisam de nenhuma outra, né, de nenhuma outra regra, porque elas já estão protegidas. Né? E aqui volta aquela questão do mínimo existencial. Né? Aqui não, eu não estou falando que o cara vai ganhar 20, 30, 40, 50, não é isso. Né? A satisfação imediata básica, o Estado está satisfazendo? Sim. Então ele não tem por que fazer uma política pública nova para você. Essa política pública já foi feita. Né? Então, nessa parte daqui, está excelente. Né? Essa parte daqui, não tenho que reclamar dela. Né? Ela foi preciso e com lógica. Né? Ela foi precisa e com lógica. Tanto é que ela fala em um momento dado que, no caso de pensão por morte, quem recebe benefício de pensão por morte ou auxílio acidente, podem estar dentro dessa política pública. E eles podem estar dentro dessa política pública por quê? Primeiro que a pensão por morte, Ju, ela é um complemento. Né? Hipoteticamente, né, Ju? Isso não é um contrato, tá, pessoal? Eu casei com a Ju, tá? Casei com a Ju. Eu venho a falecer, correto? A Ju, ela continua a vida laboral dela, só que ela tem gastos além, correto? O que vai acontecer? O Estado vai pagar a ela uma pensão pelo meu falecimento. Né? Mas não quer dizer que essa pensão que ela ganha pelo meu falecimento vai cobrir os custos dela, porque ela também trabalha por isso. Então ela pode ter uma política pública, correto? E, ao mesmo tempo, a pensão. O outro, que é o auxílio acidente, ele é um complemento quando o trabalhador se acidenta, correto? E tem reduzido a sua capacidade. Ou seja, ele, mais uma vez eu estou dizendo que o auxílio é um complemento, ele não é o principal. Perfeito? Então, assim, nesse ponto daqui, foi perfeito, né? Foi, enfim, irretocável o que eles fizeram. Você não tem crítica nenhuma quanto a isso. Isso é bacana, porque justamente quando a gente não tem
essa bagagem do direito previdenciário, às vezes a gente lê e não entende o porquê. Então fica, Sim. às vezes, dissociado, e muitas das vezes eu acho que quando também você está no direito previdenciário, não ter a bagagem trabalhista também traz algumas perguntas que ficam assim, você não consegue justamente entender o todo. E eu entendo sua fala quando você diz assim, eu queria saber mais trabalho. E eu sinto muitas das vezes o quê? Eu queria saber mais previdenciário. Nossa matéria, Sim. ela dialoga o tempo inteiro e tem várias Dialoga interfaces. demais. Então, assim, Ah, realmente para entender, e aí você passa e fala assim, você analisou e trouxe um aspecto positivo disso tudo. Eu até, sim. quando você comentou agora, você citou como exemplo um ponto importante do objetivo da nossa live hoje, que justamente você citou assim, se ele está aposentado, já recebe aposentadoria, não receberá o benefício previdenciário. E realmente, Uhum. sabe o que aconteceu aqui? Quando a medida provisória, então falando lá da MP 936, quando ela foi editada em 1º de abril, Uhum. de fato a primeira coisa que começou a ser ventilada seria o quê? Que não poderia usar a medida provisória para os aposentados, justamente porque eles não teriam como receber o benefício previdenciário. Então foi a primeira visão que muitos fizeram. Só que a gente também tem não só esta medida provisória que foi convertida em lei, mas outras medidas provisórias também. E uma delas, que também está no processo de conversão em lei, foi a medida provisória 927, trazendo a possibilidade dos acordos individuais poderem trazer ali para dentro daquela relação, no período de calamidade, pactuações inclusive diferentes das previsões da lei, né, das previsões coletivas. E o que já alguns estavam dizendo? Que o fato daquela pessoa estar aposentada, ela não ter acesso ao benefício emergencial pago pelo governo, mas não impediria que ela tivesse a suspensão do contrato ou a redução, mas desde que o empregador se comprometesse em pagar. Isso começou a gerar uma polêmica muito grande quando da própria edição da medida provisória 936. Até que, o que foi acontecendo? Algumas pessoas, por cautela, não estavam usando essas medidas de suspensão, né, do contrato e redução de Uhum. jornada-salário por cautela. Outros já começaram a usar. Tivemos uma portaria. Aí foi a portaria, tá? Que é a 10486. Essa portaria, ela veio regulamentando a medida provisória 936. O que ela diz? Que o aposentado estaria fora do âmbito de aplicação e fora, inclusive, da possibilidade de ajuste da redução da jornada e do salário e fora também da suspensão do contrato. Então começou uma situação bem ruim, porque algumas pessoas já tinham feito isso com pessoas empregados Sim. aposentados. Uhum. Aí veio a portaria. E a portaria, ela demorou, sabe? Ela não foi assim, ato contínuo, a própria medida provisória. Ela demorou algumas semanas, então você imagina o que já não gerou. O cenário já é de insegurança. A portaria, então, 10486 diz, aposentado está fora e sequer pode ser pactuado. E aí, o que houve? Nesse projeto, melhorando a fala, nesse processo de conversão da medida provisória em lei, foi então acrescentada uma previsão permitindo sim que para o aposentado pudesse ser pactuada redução da jornada e do salário e pudesse ser pactuada a suspensão contratual, desde que, o Perfeito. que vai acontecer aqui? Algumas hipóteses de pactuação, dependendo de faixa salarial, hoje, com a lei, né, qual o tamanho da empresa, dependendo do seu faturamento, tem uma série de regras que permitem, para alguns casos, que essa hipótese de suspensão do contrato e redução do salário da jornada venha por acordo individual. Porque, dependendo do caso, precisa ter intervenção sindical, acordo coletivo, convenção coletiva, mas tantas outras, que agora eu não vou falar detalhadamente, mas em muitas outras pode ser por acordo individual entre empregado e empregador. Essa discussão já chegou, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 6363 foi muito ventilado e falou, ó, o acordo individual é possível. Hoje, Foi quando a capa de gente fala jornal, né? numa... Foi, né? Foi muito divulgado. E quando ganha repercussão na mídia, é até mais fácil das pessoas se recordarem. O que aconteceu? A gente teve, então, agora, com a Lei 14.020, o aposentado, se ele tiver naquelas hipóteses em que o acordo individual é possível entre empregado e empregador, pode ser pactuado sim. Suspensão do contrato pode ser pactuado sim.
a redução proporcional do salário da jornada para aquele aposentado que está trabalhando, que tem um vínculo de emprego. E como? Só que deixando bem claro, como você disse, não vai ser pago pelo governo o benefício emergencial. Exatamente. O empregador é que tem que fazer o quê? O pagamento. E esse pagamento vem com aquela ajuda compensatória que não tem natureza salarial. Então, olha aí como uma coisa calha bem com a outra, né? Engraçado, né? Porque eu sempre brinco e falo assim, olha, se você quer saber direito previdenciário, você tem que estudar administrativo e tributário, né? Porque é basicamente as duas que irrigam, né, isso, né? E essa questão dessa indenização que é paga, né, que não incide imposto de renda, que a lei já fala que não incide imposto de renda, ela é uma indenização mesmo, né? Assim, só que, será que ela é uma indenização? Eles chamam de ajuda compensatória mensal. Assim, primeiro que não há ajuda, né, a gente tem que estar muito claro, não há ajuda quando há uma relação de emprego. Né? Há um contrato sinalagmático, enfim, com todos os pormenores, mas ele faz, mais uma vez, ele faz o quê? Ele tira a proteção social do trabalhador. Né? E isso é muito preocupante, não é pouco não, isso é muito preocupante. Porque o trabalhador, em determinado momento, Juliana, ele vai ficar num limbo, né? E que esse é o grande problema. Assim. Ele não vai contribuir, ele vai receber um auxílio emergencial, isso não conta como tempo, porque não tem contagem de tempo fixa, né? E ele fica simplesmente perdido. Então, assim, a consequência de um acordo, né, entre o empregador e o empregado, ele tem uma consequência direta na Previdência. Essa previsão que eu falei do aposentado, que não era possível usar as formas de suspensão, né, do contrato e redução, e agora está na lei, para quem quiser anotar. Vou até aproveitar e vou ler aqui, até para puxar o gancho com o que o Rafael está trazendo agora. A previsão está no artigo 12, parágrafo 2º, tá? É o artigo 12, parágrafo 2º da Lei 14.020, que diz assim, vou ler para vocês, ó. Artigo 12, parágrafo 2º. Para os empregados que se encontrem em gozo de benefício de aposentadoria, a implementação das medidas de redução proporcional da jornada e salário ou suspensão temporária do contrato por acordo individual escrito somente será admitida quando, além do enquadramento em alguma daquelas hipóteses que autorizam o acordo individual entre empregado e empregador previsto no próprio artigo, houver o pagamento pelo empregador da ajuda compensatória mensal. Então, quem queria localizar na Lei 14.020 é o artigo 12, parágrafo 2º. E essa questão que o Rafael trouxe também nos remete para duas situações, tá? Que aí não vão dizer respeito mais ao aposentado, são situações genéricas da lei. A lei traz, então, a possibilidade da gente reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e o salário. O que vai acontecer? Reduz proporcionalmente salário e jornada. Aí a gente vai pensar, então a pessoa vai receber o quê? O benefício emergencial pago pelo governo. Vou suspender o contrato de trabalho. Se suspende o contrato de trabalho, o que vai acontecer? Vai ser recebido o benefício emergencial pago pelo governo, dependendo do tamanho da empresa, tendo faturamento acima de 4.800.000, renda bruta, anual, ano base 2019, ainda tem que fazer uma complementação pelo empregador, mas que não tem natureza salarial. O que acontece? A partir do momento, olha a consideração que o Rafael fez, olha como o direito do trabalho interfere no previdenciário. Nós temos uma pactuação que permite suspender o contrato de trabalho. O que acontece quando o contrato de trabalho está suspenso? As obrigações contratuais ficam suspensas. Então, o empregador, ele não faz recolhimento do FGTS, a não ser nas hipóteses excepcionais previstas, que não são essas aqui, que a gente está trabalhando agora, né? Não conta, não tem contribuição previdenciária, olha aí, porque o contrato de trabalho está suspenso. Ou então, quando há redução proporcional do salário da jornada e ele passa a receber o benefício previdenciário, o que vai acontecer? Você começa a ter este impacto, que é o impacto que o Rafael está dizendo. Porque quando eu reduzo proporcionalmente jornada e salário, qual o impacto que vai trazer? Não só vai menos para o bolso, mas a parte previdenciária, ela também vai ser o quê?
afetada. Aí sabe o que eles Afetada. fizeram, Rafa? Olha só a previsão que tem. Quando se fala da redução da jornada e do salário, eu chamo a atenção para o artigo 7º, no parágrafo 2º, que diz que é possível que haja o quê? Olha, contribuinte, para você não ficar prejudicado, como teve redução do salário e da jornada, você pode fazer uma complementação da parte previdenciária. Esse é o artigo 7º, no parágrafo 2º. Sim. E, ó, estou sendo bonzinho com você, pois né? Estou sendo bonzinho. Estou deixando, exatamente. Estou deixando você, que já teve seu salário reduzido, contribuir. Outra, suspensão do contrato de trabalho. Quando suspende o contrato, o empregador não vai fazer recolhimentos previdenciários. Aí, na suspensão do contrato, entra em cena agora o artigo 8º, no parágrafo 2º, no inciso 2. Que aí diz assim, olha, segurado, não vai ter recolhimento previdenciário por parte do seu empregador. Por quê? Porque você está com seu contrato suspenso. Houve um acordo. E, se você quiser, você pode contribuir como contribuinte facultativo. Facultativo. Com Olha outras aí. alíquotas, né, que a gente conversou. Exato. Porque ele remete para o artigo 20 da própria lei. Então, a gente tem o artigo 7º no artigo 7º, não é isso? Parágrafo 2º, para a hipótese de redução da jornada, para a hipótese de suspensão, o artigo 8º, no parágrafo 2º, inciso 2, e eles remetem para o artigo 20. E aí, Rafa, porque a lei traz uma alíquota diferenciada para esse contribuinte. Quer falar alguma coisa sobre isso aí na parte previdenciária? Então, primeiro que isso é um movimento do governo, a equipe econômica do Paulo Guedes, eles estão já planejando outra medida provisória para reanimar, né, reviver, não sei que nome que a gente vai dar isso, a carteira verde e amarela, né? Seria com outra forma, né? Seria com outras características. Só um adendo. Eles tentaram fazer isso aqui. Exatamente. Mas não conseguiram. Não conseguiram porque, assim, a resposta do Congresso foi, olha só, você está tentando passar um cavalo de Troia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para discutir a carteira verde e amarela, nós já falamos, tem que ser uma discussão. Essa lei daqui, ela está em regime especial. Não faça de novo, porque eles já fizeram isso lá atrás. Já fizeram. E o próprio Supremo tem posicionamento, né? Que quando é estranho aquela matéria, que é estranho a todo o contexto, que não deve ser colocado, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente já vem... A gente já percebe que para ter posicionamento do Supremo, isso já foi feito não só aqui, mas em tantas outras oportunidades, né? Exatamente. Então... Enfim, cavalo de Troia é muito comum a gente encontrar as medidas provisórias. E, por acaso, essa medida provisória, essa conversão dessa medida provisória, ela é um exemplo de medida provisória, porque realmente ela tem o binômio, ela cumpre o binômio, né? Ou seja, ela tem que ser por medida provisória. Então, o que acontece aqui? O Guedes, né, junto com a equipe econômica, estão dizendo o seguinte, olha, que é justamente o que o Juan está falando aqui, né, da questão da desoneração da folha. Né? Só que eles estão colocando isso junto com a carteira verde e amarela e eles estão dizendo o seguinte, olha, nós vamos ter uma nova classe de trabalhadores, né, que eles vão desonerar a folha. Né? Só que, calma, por quê? Aqui eles desoneraram a folha, né? Só que eles deixaram o trabalhador em descoberto. Né? Será que a proposta de desonerar a folha, né, nessa nova toada que o que eles estão querendo fazer, também vai deixar o trabalhador em descoberto? Porque aí a gente tem que parar e pensar. Né? Será que vale tudo para deixar será que vale tudo mesmo e deixar o trabalhador descoberto no meio de tantos riscos sociais é uma solução? Né? É por isso que eles não quiseram votar aqui. Porque isso é uma discussão, como a gente falou lá no início, do tamanho do Estado, assim, qual vai ser a postura. E isso tem a ver, por isso que está sendo, eu acho que está sendo feito de uma forma um pouco atabalhoada. Porque isso daí tem a ver com a reforma tributária. Né? Você quer desonerar a folha, mas não parte do empregado. Né? Não parte do empregado. Você tem tanta coisa que você pode desonerar, não partindo do empregado e não partindo da Previdência. Porque se você não contribui,
você não está coberto, né? E a gente tem uma mania, que é uma mania equivocada, mas uma questão cultural nossa, que a gente, quando pensa em previdência, a gente associa aquilo à aposentadoria. No caminho, a gente pode ter algum inconveniente, né? O carrinho pode quebrar no caminho da viagem, né? E a gente precisa de um reparo, e a gente precisa de dinheiro para isso, né? Então, essa questão é muito importante. Por quê? No momento que eles dizem, você recolhe como facultativo, eles passam o ônus da contribuição para o empregado, que já está sendo descontado. Ou seja, isso daqui para acontecer, só vai acontecer se a pessoa estiver muito perto de se aposentar, senão a pessoa não vai fazer, não vai parar para fazer isso. E isso daqui abre um precedente perigosíssimo, né, para dessa retomada ser feita em cima do trabalhador. Esse, particularmente, é meu medo. Embora eu acho que possa existir, sim, uma desoneração da folha, mas não que importe numa sobrecarga do trabalhador. Foi até o comentário que o Juan fez ali, né? Acabou que estava bem de acordo com o que a gente estava ali falando. Então, esses foram pontos que eu achei assim, bem importantes para a gente mencionar. E agora, até aproveitando assim, né, a ideia da lei, eu me lembrei de um outro ponto também, que a gente toca num benefício previdenciário também, e uma questão delicada, que logo da edição da medida provisória, gerou uma grande polêmica, que quando a gente fala das gestantes, que aí o que acontece, né? A gente começou a ter essa situação toda de crise, várias empresas dispensando empregados diante do momento que estamos vivenciando, e outras, assim que a gente começou a ter essas sucessivas, no caso, né, medidas provisórias, começaram a adotar essas medidas alternativas. Quando da edição da MP 936, começou a ser questionado se eu poderia usar essas medidas contidas como redução proporcional da jornada e do salário, a suspensão do contrato para gestante. E qual era o grande cenário disso tudo? Justamente na parte que liga o direito do trabalho com o direito previdenciário. Porque começou a se pensar assim, como vamos fazer para a gestante suspender o contrato dela ou então reduzir salário e jornada se ela vai já entrar em benefício previdenciário, né? Porque a gente tem que deixar bem claro uma coisa. Se ela já está recebendo benefício previdenciário, a gente não precisa nem continuar a fala, a gente já superou isso, né? Porque se ela já está recebendo benefício, ela já está naquela pessoa que está excluída. Então a gente não está nem falando disso, a gente está falando que está em período gestacional e em breve, vamos imaginar, entrará, né, em benefício previdenciário recebendo salário e maternidade. E aí o que acontece? A gente sabe que para efeito do cálculo do benefício, temos que olhar os salários, né? É o salário contribuição, é a base dos recolhimentos. É a base. É a base dos recolhimentos, dos últimos recolhimentos. E aí como é que faria? Se ela tivesse, por exemplo, com o contrato suspenso, ou então se ela tivesse lá tendo redução proporcional do salário e da jornada. E aí começou tudo isso, muitos já estavam dizendo que tinha como compatibilizar com algumas restrições, mas que tinha sim como compatibilizar e usar para a gestante. Agora está claro, posso usar. A lei foi ali bem expressa no sentido, está na própria lei 14.020, e aliás, falando da gestante, traz dois pontos importantes quando traz a gestante para dentro do cenário da lei. Primeiro, falando da estabilidade que foi criada. Na verdade, vou melhorar minha fala, tá? É uma garantia de emprego, alguns acham que nem é uma garantia, porque tem a possibilidade do rompimento, mas não deixa, vamos trabalhar assim de um modo geral. Vou dar um nome genérico, é uma garantia. Uma garantia por qual período? Quando se tem ali esses atos de suspensão do contrato de trabalho e são previstos na própria lei, a própria MP já falava e a lei também manteve. Quando você suspende o contrato de trabalho ou quando você reduz proporcionalmente o salário e a jornada, o emprego daquela pessoa está garantido por aquele lapso temporal. Então, ela não pode ser dispensada de forma imotivada, sem justa causa. Sim. Quando cessa essas medidas, por igual período, o emprego ainda está garantido. Então, o que vai acontecer? Duplica. Então, você tem o lapso temporal da medida. Quando cessa a medida, quer suspensão ou redução, tem pelo mesmo período o emprego garantido. E o que eles fizeram com a gestante? Disseram, e é uma coisa que não é muito comum,
se soma para a gestante a própria estabilidade que ela tem já na qualidade de gestante, prevista lá no ADCT, no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. Aí o que ela faz? Ela tem primeiro a estabilidade da gestante, quando termina a estabilidade da gestante, começa a estabilidade fruto, quer da redução ou da suspensão contratual. Então, diz que é um somatório. Isso está previsto aonde? No artigo 10 da própria lei 14.020. Então, fala sobre isso no artigo 10, no inciso 1, no 2, e falando da gestante para somar as estabilidades, digo, garantia provisória de emprego, melhorando a fala, fica ali aquela garantia do emprego, somando, então, os períodos da gestante, né, da garantia de emprego provisório da gestante, com a trazida pela lei. É o inciso 3 do artigo 10. Tenho que falar disso, porque é uma coisa importante, é uma novidade, né? E sabe, Rafa, para te passar a palavra, vou só aproveitar, porque aí você já faz o seu pacote completo do comentário. Uma coisa também da gestante foi o artigo 22, que aí fala do salário maternidade, que foi justamente isso. No artigo 22, no inciso 3, que diz assim, ó, que não tem problema adotar as medidas. Quando ela entrar em salário em benefício previdenciário e receber o salário maternidade, vai olhar o valor da remuneração dela lá atrás, antes da adoção das medidas. Então, olha aí um aspecto previdenciário conversando com o direito do trabalho, né? Essa medida daqui, assim, se a gente olhar para o panorama geral dos outros trabalhadores, essa medida aqui foi ótima. Por que ela foi ótima? Porque ela leva em consideração, a gente vai lembrar de tributário, né, a base de cálculo, né, o salário de contribuição, ela vai levar em consideração não o que ela está recebendo de fato, e sim o que ela recebia antes. Isso. Então, na verdade, a gente tem aqui uma benesse que se justifica pela questão da maternidade. E, assim, uma das coisas que a gente tem que pensar é todo benefício que é gerado em razão da maternidade, a gente fala assim, a mulher, a gente não pensa na mulher, você não pode pensar na mulher. Perfeito. Você tem que pensar na criança. Né? Então, assim, esse benefício, essa ampliação, que é uma ampliação ficta, né? Porque eles estavam descontando com base num salário inferior, mas a lei ela faz o quê? Ela desconsidera esse período e diz assim, olha, eu conto aquele salário maior. É justamente para benefício da criança. Nisso daí foi sensacional. E a garantia, ela abarca também a doméstica, não é? Ela chega a falar algo sobre a doméstica, não é? Fala especificamente. Ela fala especificamente da doméstica. Então, assim, é só como reflexão. Eu possibilitei o cômputo, enxergar o benefício com base num salário melhor para a gestante. Né? Mas por que eu não posso fazer isso com o restante dos trabalhadores? Aí entra a questão previdenciária, né? Sim, mas essa questão também é previdenciária. Assim, você seleciona um grupo e diz para o outro, ó, você, o limbo, né? Você tenta a sorte. Agora, vendo isso, né, a gente pode entender o que vai acontecer com o benefício dos outros que não estão recebendo e não têm dinheiro para complementar. Quando eles forem requerer os benefícios, o benefício deles vai cair. E a gente tem que lembrar o seguinte, né, a gente está agora na égide, né, da emenda 103, que foi uma emenda que ela achatou o direito previdenciário. É verdade, bem lembrado. Principalmente na questão do cômputo. Né? Então, assim, o não contribuir hoje é severo para o trabalhador. Eu vou dar só uma hipótese, né? Você com certeza conheceu alguém, Ju, que o pai chegou e falou assim, eu quero uma aposentadoria boa para o meu filho, eu quero que ele se aposente cedo, e começou a pagar o carnê quando o garoto tinha 16 anos. Né? Só que o pai, né, pagava com base no mínimo. Você lembra disso? Lembro, perfeitamente. Pagava com base no mínimo. Só que
O cara que fez isso, né, e, por exemplo, o filho dele passou num concurso para a Petrobras, quando fez, sabe, 30 anos, né, hoje o filho deve estar com ódio do pai. Fala, pai, você acabou com a minha aposentadoria, porque eu vou ter que levar em consideração 14 anos em base de um salário mínimo. E eu não posso mais descartar. Ou seja, toda contribuição que é baixa, né, ela, impreterivelmente, invariavelmente, ela lá no final, ela vai contar e vai ter um decréscimo patrimonial para o trabalhador. Então, assim, o fato de você não contribuir efetivamente, não ter recolhimento, isso é seríssimo, principalmente pela emenda 103. O que era antes? Só para explicar isso, por exemplo, no caso de aposentadoria, pela regra anterior, você tinha 100% de contribuições. Você pegava e selecionava as 80 maiores e destacava as 20 menores. Hoje, se leva em consideração 100%. Ou seja, se você deixa de contribuir, a sua média cai. Aí você vê, né, essas pessoas que estão com o contrato suspenso, contribuição zerada, né? Quem está com redução proporcional da jornada e do salário. Então você vê assim, se ele realmente não tiver a consciência, num primeiro momento eu estou só falando da consciência. E segundo, né? Às vezes até ele tem a consciência que isso é importante, mas não tem condições financeiras, porque a gente está vivenciando uma realidade muito cruel, muito severa. Porque tem gente que até poderia fazer, mas não vai fazer por desconhecer. E essa fala é boa, porque quanto mais gente a gente abranger com a nossa fala, isso vai alertar as pessoas para essa possibilidade, quem está vivenciando, quem tem, né, clientes que estão vivenciando essa situação, quem tem parentes que estão nessa situação, quem está escutando aqui a live e está nessa situação. E também tem gente que, por outro lado, vai falar assim, poxa, tem hora que eu preferia nem saber, porque estou ciente do que está acontecendo e olha a angústia. Não tenho condições agora de fazer isso. Não tenho condições. Está muito difícil, né? Isso reflete na parte da aposentadoria e realmente... Sabe, Rafa, eu acho que até para o direito do trabalho, muitos que estão ouvindo agora, né? E veja ali, tem muitos alunos, muita gente querida que está aqui prestigiando, né? São meus alunos de direito do trabalho, são seus alunos da parte de previdenciário. O que eu posso te dizer? Uma coisa que eu percebo, e eu tenho esse vício, que eu tenho que me policiar, por mais que a emenda 103, que você falou dela, tenha feito alteração na nomenclatura dos benefícios previdenciários, de alguns deles, eu confesso, eu ainda tenho aquele vício assim, auxílio-doença acidentário, né? Então, às vezes eu falo e volto meio depois eu tenho que falar assim, gente, peraí, mudou o nome. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque na área trabalhista tem muita gente que não sabe que a nomenclatura mudou. Então, a emenda nesse ponto daí, ela corrigiu um equívoco e ela tornou até 103, mais fácil. Né? A emenda 103 de 2019. Ela vai dizer o seguinte, olha, aposentadoria, vamos acabar com esse nome de aposentadoria, de auxílio, de benefício isso, benefício aquilo. Vamos pensar o seguinte, o que é qual é a diferença entre uma aposentadoria, né, e um auxílio-doença? Vamos lá, em 2019, pensar qual é a diferença entre uma aposentadoria e um auxílio-doença. Eu sempre, quando dava aula, eu explicava isso. A aposentadoria, eu conquisto todos os requisitos da lei, né? E logo eu incorporo ao meu patrimônio jurídico. Por exemplo, quando eu fizer lá na frente 65 anos. Né? Bacana. O que é o auxílio-doença? O auxílio-doença é aquele carrinho que eu falei, né? A gente mira sempre a aposentadoria, mas no meio ele pode quebrar e eu posso ter uma dificuldade. Né? E aí eu estou contribuindo porque a Previdência é um seguro social. Né? Então, já que eu estou contribuindo, se acontecer alguma coisa comigo nesse caminho, o Estado vai lá e vai arcar com isso. Perfeito. Na emenda eles pensaram o quê? Falaram, eu tenho dois tipos de benefício. O benefício programado e o benefício não programado. Qual é o benefício programado?
são aqueles que eu preencho os requisitos de direito, de tempo, né? Exemplo, aposentadoria, por idade e ainda por contribuição. Agora, se eu penso, por exemplo, numa aposentadoria por invalidez, ela não é um benefício programado. Ela é um benefício, mas ela é não programado, porque ninguém planeja ficar doente. Ninguém em sã consciência, né? A gente sabe que ninguém em sã consciência pensa, por exemplo, em perder uma perna. A pessoa perde por uma fatalidade, então seria um benefício não programado. Então hoje a gente divide na Previdência entre benefícios programados e benefícios não programados. Essa foi uma alteração bastante salutar, né? Uma alteração boa assim, de nomenclatura, mas a emenda, num contexto geral, ela foi bem, assim, ela foi bem forte assim, com o cidadão, entendeu? Ela foi assim, bem rígida, né? E ela vem no mesmo lastro da reforma trabalhista. Uhum. Eu tenho que volta e meia me policiar. Não, porque aqui a gente tem o auxílio-doença, aqui a gente tem o auxílio-doença acidentário. Aí começa a... Gente, peraí, porque a emenda 103, ela alterou. Aí tem os benefícios ou auxílios por incapacidade permanente, auxílios ou benefícios por incapacidade temporária. Aí eu volto e meia, eu tô dando aula e eu fico me policiando. Tem um decreto que saiu dia 30, né? Que é o decreto 10.410 de 2020, decreto 10.410 de 2020, que ele é um novo regulamento da Previdência Social, do INSS. É 30 de junho. 30 de junho. Eu falei 30 porque foi o dia do meu aniversário, achei que todo mundo já sabia, né? Mas não. Dia 30 de junho. A gente fez aniversário dia muito 30 pertinho. De junho. Muito pertinho. E esse decreto, que é algo que você falou quando você falou sobre portaria, né? Eu, particularmente, que trabalho com Previdência já há algum tempo, fazer agora mais de 10 anos que eu trabalho com Previdência, eu tô assustado com o que eu estou vendo em legislação infralegal, né? Ou seja, em atos normativos, né? O governo ele está legislando através de portaria e decreto. E ele está criando regras, assim, que você olha e você fala assim, de onde que ele tirou isso, né? Assim, de onde que veio isso? E esse decreto daqui aconteceu muito isso. E aí é que tá, né? Eu vou falar agora como advogado, né? Tô falando como professor, vou falar como advogado. Tem 25 pessoas assistindo a gente, né? O advogado, que bom que está acontecendo isso, né? Porque à medida que tem o caos, eu sou solicitado, né? Assim, eu digo assim, que quando o cliente chega no meu escritório e fala assim, deu tudo certo, eu falo, eu tô fazendo o que aqui? Por que tá aqui? Né? Eu sou advogado do não, né? O cara fala assim, não deu certo, deu errado, então deixa consertar. Então, essa questão dessa legislação, desses atos normativos infralegais, estarem criando direitos e arrancando direitos também, gente, isso daí é uma pulga atrás da nossa orelha e fala assim, eu tenho que me capacitar porque eu tenho que lidar com isso, eu tenho que derrubar isso no judiciário. Ponto. Né? Mas a portaria está dizendo, portaria não é lei. Um abraço. O advogado ele tem que entender isso. Então, o que a gente sempre fala de capacitação, né, Ju? Você é uma pessoa assim, que você vem e tira dúvida comigo, assim, você é uma pessoa que está sempre procurando isso. E eu fico impressionado, né? Assim, eu conheço gente que parou de advogar porque não se adequou ao Código de 2015, ao Código de Processo Civil. Então, assim, se você parar no tempo, você é atropelado. Né? Então, essa consciência de que a gente tem que estar em constante aprimoramento, em constante questionamento, isso que vai fazer o diferencial num processo de você ganhar ou não. Perfeito.
Eu falo muito isso e quando eu me propus também a montar um curso, minha turma está em andamento, sabe? E falando justamente sobre a oportunidade de trabalho em meio a essa crise, é exatamente isso que a gente está conversando. Só que para você poder aproveitar a oportunidade, você tem que estar preparado para isso. E para estar preparado demanda o quê? Que você tenha todo esse trabalho, você veja, nós estamos fazendo uma live, você até controla o horário aí que eu acabei né, me perdendo, depois você fala aí para mim como você que está fazendo, perdidinho aqui. para você olhar aí quanto tempo que tem na live. Porque, eu acho que avisa aqui, né? Em algum momento avisa. Faltando um pouquinho, 2 minutos, por aí. Aí o que acontece? Porque não como sou eu nada. que estou fazendo, e aquela coisa a gente migrou de um perfil para o outro, eu acabei me perdendo no horário. Mas o que eu falo? Eu falo, olha, você tem que estar sempre estudando. Porque você veja, nós somos profissionais já formados há muito tempo. A gente passou por uma série de novos códigos, novas previsões, uma série de emendas constitucionais e tudo. E a gente está sempre o quê? Estudando. Sai uma lei nova, o que a gente faz imediatamente? Já quer saber o que mudou? Se ali tem interface com o direito. Eu estou estudando um monte de coisa do direito do trabalho. Essa semana, amanhã eu tenho aula com a minha turma para chamar a atenção da parte trabalhista dentro, né, dessas previsões, o que veio, das novidades. E aí eu estava só com eles acompanhando uma série de debates para a gente poder o quê? Assim que a lei fosse sancionada, né, convertida então em lei, para que a gente pudesse adentrar e fazer um estudo comparativo, ver aquilo que foi modificado. É isso que faz seu diferencial. Então, o que acontece ali? Se clicar na palavra ao vivo, aparece o tempo da live. Sempre tem uma pessoa abençoada. Olha lá. A gente tem 58 minutos de live. Então a gente está quase acabando, quase acabando. Muito obrigada, gente. Mas, Rafa... Assim, terminando o que você estava falando, só para complementar, certo. né? E eu falei isso com você outro dia. Eu falei assim, olha, eu parei de criticar muito juiz, sabe? A gente tem a mania de falar, juiz não lê, juiz não sei o quê. Mas e você está escrevendo como a sua petição? Perfeito. Como que você monta a sua petição? Porque assim, eu tenho um trabalho público, né? Eu sou procurador, e eu recebo petições, assim, eu recebo pedidos, né? Minha vontade é embargar, falar assim, amigo, você está escrevendo o que aqui, né? Isso veio de onde? Então, assim, antes da gente reclamar e delegar, que foi o que você falou, a gente tem mania de colocar a responsabilidade no outro e a obrigação no outro. A nossa obrigação de escrever de forma correta e de peticionar de forma correta, antes de chegar e falar assim, mas o juiz não lê a petição. Então quer dizer que se ele não lê a petição, né, você já vai fazer uma petição para ele não ler, né, e você vai fazer a petição daquele jeito, né, aí que ele não vai ler mesmo. Então, assim, a chance de você ter uma virada no seu processo é zero. Ju, você se despede, que faltam 20 segundos. Gente, um beijo, foi um prazer enorme. Rafa, deu tudo certo no final, então foi ótimo. Muito obrigada, pessoal. A gente volta aí numa próxima oportunidade. Um beijo. Beijo, Rafa. Gratidão. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, foi um pessoal. prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.